Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar em problemas de otimização, tá? Problemas aplicados em otimização. Tá? Então, vamos usar a teoria de extremos relativos e extremos absolutos para analisar algumas aplicações clássicas em problemas de otimização. Tá? Ou seja, vamos procurar condições que maximizem ou minimizem certas funções que podem estar associadas, né? Por exemplo, a desempenho, a lucro, a eficiência, saúde, bem-estar, né? Nesses casos a gente estaria aí maximizando essas funções, ou podem estar associadas a um custo, né? Nesse caso a gente está interessado em minimizar a função. Então, exemplo 1. Vamos supor que eu tenho um fazendeiro, ele quer cercar um pedaço da sua fazenda, tá? Em uma região retangular, como nesse desenho que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, a região que ele vai cercar é retangular, tem dimensões x e y, e eu vou supor que ele dispõe de 400 metros de cerca e tem como objetivo maximizar a área cercada, ter a maior área cercada possível com seus 400 metros de cerca. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então uma animação. Então, vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Esse fazendeiro poderia, por exemplo, escolher uma das dimensões igual a 70 metros, a outra 130 metros. Tá? Ou então, ele poderia variar, poderia aumentar essa dimensão menor, enquanto diminuía a dimensão maior. Por exemplo, aqui eu tenho 95 por 105. Tá? O importante é aqui que 95 mais 105 dá 200, como eu tenho 200 aqui desse lado, 200 desse lado, ele vai gastar 400 metros de cerca. Se eu deixar correr aqui a animação, tá? Ele vai ter várias outras opções de escolha. A questão é que valores de x e y ele deve escolher para ter a maior área possível. Então notem que a otimização aqui, né, o problema se dá sobre os números reais. Tá? Ele não precisa fazer uma escolha em que as dimensões são números naturais. Então agora deixa eu fazer para vocês aqui uma animação em que eu mostro as possíveis escolhas de dimensões e a área cercada resultante. Por exemplo, aqui, né, se ele faz uma escolha de uma dimensão 40 metros, outra dimensão 160, né, ele vai ter uma área cercada que é 40 vezes 160, 6.400 metros. Ele vai ganhar a área se ele diminuir esta dimensão aumentando essa daqui. Tá? Sempre de maneira a soma dessas duas dimensões ser 200 metros para que se gaste 400 metros de cerca. Tá? Então a questão é, qual é a escolha que vai nos dar o maior valor possível para a área cercada? Tá? Então esse é um exemplo de problema de otimização, de maximização. Eu quero maximizar o aproveitamento, ou seja, maximizar a área cercada. Sujeito a essa restrição, né, de que a soma das duas dimensões tem que ser 200, porque eu disponho de 400 metros de cerca. Né? Se eu gasto 200 metros aqui e aqui, eu vou gastar mais 200 aqui e aqui, e o total gasto vai ser 400 metros. Certo? Então vamos voltar aqui, né, para a nossa modelagem. Então, o fazendeiro quer cercar uma região retangular, dimensões x e y, ele dispõe de 400 metros de cerca, tem como objetivo maximizar a área cercada. Então a questão é, quais são as dimensões x e y que ele deve escolher para atingir o seu objetivo? Tá? Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? O que o fazendeiro quer é maximizar a área, que é dada por a de x, y igual a x vezes y. A gente tem, a princípio, uma função que depende de duas variáveis, x e y, porém, né, como ele dispõe de 400 metros de cerca, x e y devem satisfazer 2x mais 2y, que é o gasto em cerca, igual a 400, ou, o que é equivalente, x mais y igual a 200, ou ainda y igual a 200 menos x. Ou seja, existe uma relação entre y e x. Tá? Isso é muito bom, por quê? Porque agora eu posso transformar essa função de duas variáveis numa função de uma única variável, que é o que eu sei tratar aqui no curso de cálculo a uma variável. Então a gente
busca, né, o ponto de máximo absoluto da função a de x, que é x vezes 200 menos x, né? Y é igual a 200 menos x. Ou seja, a de x é 200x menos x ao quadrado, e eu vou fazer essa busca restrita ao intervalo 0 a 200. Né? Claro aqui que eu não posso passar de 200 metros em uma das dimensões, porque eu só tenho 400 metros de cerca. Certo? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso, né? Essa é a função que eu quero maximizar, encontrar o ponto de máximo. Eu vou poder resolver esse problema de duas maneiras diferentes. A primeira resolução não vai usar derivada, não vai usar cálculo diferencial. Tá? Por quê? Porque a função que cujo máximo eu estou procurando é uma função quadrática. Seu gráfico é uma parábola voltada para baixo, com raízes 0 e 200. Né? Então, olha só, como a função se escreve desse jeito aqui, eu sei que as raízes são x igual a 0 e x igual a 200. Né? 200 vai zerar esse fator aqui, 0 vai zerar esse outro fator. Então, né, essa função é quadrática, parábola voltada para baixo, né, por causa do sinal negativo, raízes 0 e 200. Então, o que eu tenho é isso aqui, parábola voltada para baixo, com um vértice, e a gente sabe que o vértice corresponde ao valor máximo da parábola, quando ela é voltada para baixo, e ainda, né, a coordenada horizontal do vértice corresponde ao ponto médio entre as duas raízes. Né? Então, assim, o ponto de máximo ocorre na coordenada horizontal do vértice, no ponto médio das raízes, que nesse caso é igual a 100. Tá? Ou seja, se eu faço a escolha x igual a 100, tá? Eu vou ter a maior área cercada possível. Né? Vamos experimentar aqui, né? Olha só. Fazemos x igual a 100. Opa, passou aqui, né? Olha, 91, 92, olha a área cercada como ela vai crescendo. 100 por 100 eu tenho 10 mil metros quadrados e não passo disso. Né? Então, se eu voltar um pouquinho, vocês podem perceber aqui, né, que a área vai crescendo, mas não passa de 10 mil metros quadrados, que corresponde ao caso 100 por 100. Então, vamos passar aqui a segunda resolução, que a gente vai usar as técnicas dos vídeos anteriores, ou seja, vamos procurar os pontos críticos, né, aqueles pontos que igualam a derivada a zero, tá? E onde podemos encontrar os pontos de máximo e mínimo relativos e absolutos. Tá? Então, vamos pegar aqui a função área, que é essa que vocês estão vendo, 200x menos x ao quadrado. Vamos derivar, vamos igualar ela a zero. Tá? A derivada da função área é 200 menos 2x. Portanto, os pontos críticos vão ser dados pela solução de 200 menos 2x igual a zero, ou, passando 200 para o outro lado, menos 2x igual a menos 200, ou x igual a 100. Certo? Então, temos um único ponto crítico dado por x igual a 100. A princípio, a gente deveria calcular o valor da função no ponto crítico e também nos extremos, mas, né, como a área se anula para os valores de fronteira, os valores extremos, né, a gente pode concluir que o ponto de máximo absoluto da função é dado pelo ponto crítico x igual a 100. Portanto, a área da região cercada é maximizada quando a gente escolhe x igual a 100. Tá? Então, olha só, né? Nesse primeiro exemplo a gente conseguiu resolver o problema de otimização usando conhecimentos do ensino médio. Foi a primeira resolução que eu fiz, baseado, né, no fato de que uma parábola voltada para baixo tem um ponto de máximo no vértice. Nos demais exemplos, tá, isso não vai poder ser feito. A gente vai ter que usar técnicas de cálculo diferencial. Tá? Então, exemplo 2. Desejamos construir uma caixa sem tampa a partir de uma chapa metálica. Eu tenho uma chapa metálica plana, como essa que vocês estão vendo, cujas dimensões são de 45 por 36 centímetros. Tá? Então, uma chapa metálica retangular, plana, dimensões 45 por 36. O que eu vou fazer é cortar 4 quadradinhos de lado X nos cantos dessa chapa metálica, dobrar, né, aqui essas partes, como vocês estão vendo aqui,
essas 4 partes, dobrar e colar aqui essa parte com essa com essa com essa com essa, de maneira até essa caixa que vocês estão vendo, tá? Que não tem tampa, tá? Cujas dimensões, né, a gente pode ver aqui que são a altura x, a largura é 45 menos 2 vezes x, né, porque eu tirei x aqui e x aqui, 45 menos 2 vezes x, e a profundidade vai ser 36 menos 2 vezes x, tá? Então a gente vai fazer isso recortando 4 quadrados de lado x dos cantos da chapa, de acordo com o desenho acima, dobrando a chapa metálica de forma a obter a caixa ilustrada acima. Então, determine as dimensões da caixa que proporcionam o maior volume possível. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, notem que o volume da caixa é dado por quê, né? Pela largura vezes profundidade vezes altura, né? Então, x vezes 36 menos 2x vezes 45 menos 2x. Tá? Então, vamos analisar essa função aqui, né? Então, se eu deixar o x separado aqui e distribuir esse produto, né, eu tenho 36 vezes 45, mais 36 vezes menos 2x, menos 2x vezes 45 e menos 2x vezes menos 2x. Então, calculando 36 vezes 45 dá 1.620. Aqui eu tenho menos 72x, aqui eu tenho menos 90x e aqui eu tenho 4x ao quadrado. Tá? Juntando esses dois termos e colocando x aqui, distribuindo x, eu tenho que o volume é dado por um polinômio de grau 3, que é esse que vocês estão vendo, 4x ao cubo menos 162x ao quadrado mais 1.620 vezes x. Tá? Então, esse polinômio de grau 3 aqui, ele vem, né, da gente multiplicar as 3 dimensões. Cada uma delas envolve x, né? Então, eu tenho um termo de grau 3 e alguns termos aqui de ordem menor, né? Então, como x é uma dimensão positiva e que representa aqui o lado desse quadradinho que eu estou tirando, x não pode ser mais do que metade aqui, né, dessa dimensão 36. Então, x não pode passar de 18. Portanto, eu vou procurar, né, o ponto de máximo desse polinômio de grau 3 no intervalo que vai de 0 até 18. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Para procurar o ponto de máximo absoluto ali naquele intervalo, eu começo procurando os pontos críticos, eu vou derivar a função. A derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado. A derivada de 162x ao quadrado é 324x. A derivada de 1.620x é 1.620. Tá? E vou igualar a zero, mas como 12 divide 324 em 1.620, então eu tenho essa equação quadrática, tá? Mais fácil de tratar, né? E eu vou, então, obter os pontos críticos resolvendo essa equação quadrática, usando aqui a fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho menos b mais ou menos, eu começo com menos aqui, né? Então, o b vale menos 27, então o menos b está aqui, b ao quadrado está aqui, 4 vezes 1 vezes 4 vezes a vezes c aqui, sobre 2 vezes a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui, se eu faço as contas aqui, eu tenho 189 dentro da raiz. Calculo a raiz quadrada de 189, 13,75, 6,63. Tá? Então, aqui é só o uso da fórmula de Bhaskara, super bem conhecida. Isso é uma das raízes. A outra raiz vem quando a gente troca menos por mais, repete as contas, trocando menos por mais. Então, aqui eu tenho 27 mais 13,75, que dividido por 2 dá 20,37. Então, esses são os dois pontos que anulam a derivada. Tá? São, portanto, os dois pontos críticos, porém com um detalhe, né? Esse segundo ponto aqui, ele está fora do intervalo 0 e 18. Tá? Então, apenas o x0 dado por 6,63 nos interessa, visto que o segundo se localiza fora do intervalo que vai de 0 a 18.
Tá? Então, como candidatos a ponto de máximo absoluto, eu tenho o ponto crítico 6,63 e os extremos, ou seja, a fronteira, o 0 e o 18. Tá? Então, nesse exemplo, como o volume se anula na fronteira, né, a gente pode concluir que o valor de x que maximiza o volume de nossa caixa sem tampa é dado por x0 igual a 6,63. Tá? É parecido com o exemplo anterior, eu não preciso calcular a função nos extremos, na fronteira, porque sei que lá a função se anula. Tá? E aqui, se a gente fizer o gráfico da nossa função v de x, a gente vê o que está acontecendo. Né? Eu tenho x0 aqui no 6,63 e a gente nota que existe um outro ponto crítico que corresponde a um ponto de mínimo relativo, aqui um pouquinho à direita do 20, que no nosso exemplo aqui não tem significado. Tá? A gente está trabalhando com um problema que envolve um volume, portanto, no nosso exemplo, a gente só pode considerar valores de x entre 0 e 18. Tá? Fora desse intervalo, eu tenho inclusive valores negativos que certamente não tem nenhuma interpretação no nosso problema aplicado que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, as dimensões da caixa, com precisão de 2 casas após a virgulação, a largura 45 menos 2 vezes x, x vale 6,63, fazendo as contas eu tenho 31,74, a profundidade é 36 menos 2x, x vale 6,63, fazendo as contas 22,74, a altura 6,63, e correspondem a um volume que eu posso calcular, né, multiplicando esses valores, de 4.785 centímetros cúbicos. Tá? E uma observação, né, então, que eu já havia feito aqui, né, notem que a função 4x ao cubo menos 662x ao quadrado mais 1620x tem um ponto de mínimo relativo fora do intervalo 0 e 18, que não tem significado no nosso problema aplicado, em que a gente está maximizando o volume. Então, pessoal, vamos passar aqui para o nosso terceiro exemplo. Terceiro e último exemplo, eu vou supor que eu tenho então um poço de petróleo dentro do mar, numa região de praia reta, tá? Então eu tenho uma praia, vou supor que seja uma praia reta, tá? Então eu não tenho aqui entradas para dentro, tá? Eu tenho uma geografia bem simples. E eu vou supor que eu tenho um poço de petróleo, eu vou supor que esse poço se localiza a 8 quilômetros aqui da costa. Tá? Então, se eu pego o poço e traço essa linha aqui, que vai até o ponto mais próximo na costa, eu tenho uma distância de 8 km. Eu vou supor também que desse ponto aqui, que eu vou chamar de A, até esse outro ponto, se passam 12 km, e aqui eu tenho o início de um oleoduto que pode levar petróleo até uma refinaria, tá? Que se localiza aqui próximo. Então, essa curvinha que vocês estão vendo aqui representa um oleoduto que vem parar aqui nesse ponto, tá? E a questão é, eu quero levar petróleo do poço até o início do oleoduto, minimizando o custo de construção dessa tubulação que eu vou ter que construir, né? Que vai do poço até o oleoduto, tá? Com detalhe, essa tubulação ela vai ser formada em parte por uma tubulação submarina, que é bem mais cara, né, que é a tubulação terrestre, que eu vou colocar aqui nessa outra parte. Então eu tenho uma tubulação submarina, uma tubulação terrestre, e eu vou supor que o custo da tubulação submarina seja de 3 milhões por quilômetro, tá? Aqui é uma certa moeda, pode ser dólar, mas se for real, o problema vai ser resolvido da mesma maneira, desde que eu sempre use a mesma moeda. Tá? Então, o custo da tubulação submarina, 3 milhões por quilômetro. E eu vou supor que o custo da tubulação terrestre é de 1 milhão por quilômetro. E a questão é, eu quero construir essa tubulação ligando o poço de petróleo ao início do oleoduto com o menor custo possível. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que eu posso fazer. Tá? Então, olha só, para começo de conversa, né? Por que eu não levo direto
através de uma linha reta, o petróleo do poço até o início do oleoduto. Tá? Eu não vou fazer isso por quê? Porque essa tubulação aqui vai ficar muito extensa e ela é uma tubulação muito cara. Então, eu vou tentar uma outra possibilidade. Só para dar um exemplo, eu poderia tentar trazer do poço até o ponto A, mas aí o que acontece? Vocês notem que uma pequena variação aqui, olha só, praticamente não aumenta o tamanho da tubulação submarina, aumenta muito pouco, porém diminuindo bastante a tubulação terrestre. Tá? Deixa eu ilustrar para vocês, colocando aqui a informação de custo. Tá? Então, olha só, se eu trouxer direto aqui ao ponto A, eu tenho 8 km de tubulação submarina, a 3 milhões o quilômetro, são 24 milhões que eu gasto aqui, e mais 12 milhões que eu gasto na tubulação terrestre. Então, 24 mais 12 dá 36. Se eu modificar um pouquinho aqui, dei uma olhada no custo, como ele baixa. Ele baixa, por quê? Porque a tubulação terrestre está diminuindo bastante e a tubulação submarina está aumentando muito pouco. E a gente nota, que, olha só, eu tenho um certo valor mínimo que é atingido em algum lugar aqui. E como é que eu poderia calcular isso com bastante precisão? Tá? Então, a questão é essa. Estou mostrando para vocês aqui na animação. Vocês notem que o custo, ele ocorre mais ou menos por aqui. Ele é um pouco inferior a 35 milhões. Tá? Vai acontecer mais ou menos por aqui. Vamos ver como é que eu posso calcular isso com precisão. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso usando as nossas técnicas de derivadas, de cálculo de derivadas, tá? E de minimização de funções. Esse, então, é um problema de minimização de custo. Então, a solução é, eu vou chamar de x a distância entre os pontos A e P. P é esse ponto aqui onde chega a tubulação submarina e começa a tubulação terrestre. Vou chamar de x a distância entre A e P, tá? E eu tenho então que a distância terrestre, que corresponde ao comprimento da tubulação terrestre, é 12 menos x, porque daqui até aqui são 12 quilômetros, e daqui até aqui são x, portanto daqui até aqui são 12 menos x quilômetros. E ds, a distância submarina, é dada por essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula vem da onde, Olha só, notem que eu tenho um triângulo retângulo aqui, e ds é a hipotenusa desse triângulo, que tem um dos catetos dado por 8 e outro cateto dado por x. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa ds é igual à soma do quadrado dos catetos, X é um dos catetos, x ao quadrado aqui, portanto, 8 é outro cateto, 8 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais 64 é igual ao quadrado da distância, portanto, a distância é a raiz de x ao quadrado mais 64. Tá? Então, aqui eu estou aplicando o teorema de Pitágoras, tá? No triângulo retângulo que vocês estão vendo aqui. Certo? Esse triângulo aqui. Tá? Então, se eu tenho as dimensões de dt e ds, eu tenho o comprimento de cada uma das tubulações, portanto, o custo total de construção é dt mais 3 vezes ds, porque cada quilômetro de tubulação terrestre vale 1 milhão de reais ou dólares, dependendo de qual for a nossa moeda aqui, e cada quilômetro de tubulação submarina vale 3 milhões. Tá? Então, o custo em milhões é dado por dt mais 3ds, tá? Portanto, dt vale 12 menos x, é o que está aqui. ds vale raiz de x ao quadrado mais 64, tem que ser multiplicada por 3. Certo? Então, eu preciso encontrar o ponto de mínimo absoluto desta função que vocês estão vendo, 12 menos x mais 3 vezes raiz de x ao quadrado mais 64, restrita ao intervalo fechado e limitado que vai de 0 a 12.
Tá? Então aqui é claro que a gente não faz sentido a gente pegar um x negativo, porque eu estaria voltando para depois ir, né? E também não faz sentido pegar um x maior que 12, tá? Porque daí eu iria passar aqui do início do oleoduto, teria que voltar. Por isso, então, eu faço essa busca, né, do ponto de mínimo dentro do intervalo que vai de 0 até 12. Tá? Então, aqui só trazendo de novo a informação, né, o nosso problema de minimização vai ser dado quando encontrarmos o ponto de mínimo dessa função no intervalo 0 a 12. Então, primeiro encontro os pontos críticos, eu derivo a função, né? Depois de encontrar os críticos, eu tenho que testar a função nos críticos e na fronteira. Então, vamos calcular a derivada. A derivada dessa função, né? Vocês notam que eu tenho aqui a raiz de uma outra função, vou ter que usar a regra da cadeia, portanto. É a derivada de 12 que vale 0, a derivada de menos x vale menos 1, mais 3 vezes a derivada da raiz de x ao quadrado mais 64. Lembrem, né, da técnica de derivação da regra da cadeia, que é o que eu preciso usar aqui, né? Então, eu vou chamar u de x ao quadrado mais 64. Eu vou ter que derivar a raiz de u. Vamos lembrar que a derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u vezes u', tá? A fórmula, né, de derivação da raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, já apareceu várias vezes para a gente só adapta ela para a regra da cadeia. Então, a gente vai ter, né, menos 1 mais 3 vezes essa função, mais 3 meios, né, 3 sobre 2 raiz de u vezes u'. Né? Então, a u' vale 2x, né? E, portanto, eu posso cortar o 2 daqui com 2 daqui, eu vou ficar com menos 1 mais 3 vezes x sobre raiz de x ao quadrado mais 64. Agora a gente iguala a derivada a zero, então eu tenho aqui que a derivada tem que ser igualada a zero, tá? Eu posso então jogar o 1 para o outro lado, com o sinal trocado, tá? Agora eu posso passar a raiz para cá, tá? Então, elevando ambos os lados ao quadrado, né? 9x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 64, depois eu tenho que tomar cuidado aqui com os sinais, na hora de interpretar o resultado ao fim do processo. Eu tenho então 8x ao quadrado igual a 64, quando eu passo x ao quadrado para cá. X ao quadrado vale 8, portanto eu tenho raiz de 8 como uma solução. Tá? Notem que se eu pego x igual a raiz de 8, eu vou ter uma solução. Se eu pegar x igual a menos raiz de 8, eu não vou ter solução, porque eu teria um número negativo aqui dividido por um positivo, isso não pode ser 1. Tá? Então, para x igual a raiz de 8, ou 2,8284, aqui com precisão de 4 casas decimais, eu tenho um ponto crítico. Tá? Então, agora eu vou testar a função custo nos pontos de fronteira e no ponto crítico. Tá? Então, c de 0 vale 36, c de raiz de 8, né, fazendo todas as contas aqui, vale 34,63, e c de 12 vale 43,27. Tá? Basta substituir aqui x por 0, né, por raiz de 8 ou por 12. Fazer essas contas, vocês vão obter os valores 36, 34,63, 43,27. Portanto, o custo mínimo é 34,63 milhões, vai ser dado pela escolha x igual a 2,824, né, 2,8284. Ou seja, com ponto P situado a aproximadamente 9 km, 9,17 km do início do oleoduto, que é o valor que eu obtenho quando eu faço 12 menos 2,8284. Voltando na nossa simulação, né? Então, olha aqui, 34,63. Obtido aqui, e é o valor mínimo, tá? 34,63. Certo? Então é isso, pessoal. Esse é o final do nosso vídeo sobre problemas em otimização.